Voltamos então com o quarto e último bloco do Fluminense em debate dessa segunda-feira. Vamos falar agora, vamos espalhar um pouco o tema e falar dos outros times. Paulo, o que aconteceu com o Flamengo? Gente, só para fazer uma ressalva, porque para quem está vendo o programa pela primeira vez, tá? Eu falei sério há cerca de 3 ou 4 semanas, que o Flamengo era o primeiro favorito, era o primeiro time que eu conseguia vislumbrar como candidato realmente, como um dos favoritos ao título, né? E a partir daí o Flamengo não ganhou de mais ninguém. Não é por isso, semanalmente, né, eu reforço aqui em público a minha convicção de que o Flamengo é o grande favorito ao título. Se eu continuar assim, está arriscado o Flamengo parar na Série B no final do ano. Então, mas o que está acontecendo de verdade com esse time do Flamengo? Em primeiro lugar, continua, por favor. E em segundo lugar, eu diria o seguinte: o Flamengo tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, ponto, que voltou a jogar, eu acho que em grande produtividade. O Flamengo tem algumas boas peças interessantes, o próprio Williams na marcação, tem a figura do Thiago Neves, ponto. Isso é inegável, tem um bom goleiro que é o Felipe, ponto. Uma das peças fundamentais para o bom desempenho do Flamengo nos últimos anos parece desgastada, que é o Leonardo Moura. E o Flamengo não tem lateral esquerdo. Consequentemente, a força motriz do Flamengo nas últimas temporadas, principalmente no começo do ano, onde o time foi campeão, mas não empolgou, convém lembrar que jogou contra nós, foi pressionado e nos venceu nos pênaltis, foi pressionado pelo Vasco e também venceu nos pênaltis. Aqui, o Campeonato Carioca deu um status ao Flamengo de um time que ainda não estava devidamente encaixado, e a própria torcida reconhecia isso, que chegou a vaiar, a cobrar, enfim, dos jogadores. Com esses bons jogadores, num determinado momento da temporada, com outros times ainda não ajustados, o Flamengo conseguiu uma sequência de bons resultados e foi ao topo. Talvez a conta esteja chegando agora, porque chegar ao topo em setembro para um campeonato que termina em dezembro não é bom. Talvez esse topo devesse ser alcançado agora, ou mês que vem, ou em novembro. E eu acho que o Flamengo está sentindo desgaste, além dos problemas internos que enfrenta, que já são sabidos por conta do relacionamento dos jogadores com o diretor técnico super poderoso, Vanderlei Luxemburgo. Pois é, eu acho que no Flamengo tem algo mais. Tem alguma coisa política, alguma coisa de relacionamento que está influenciando ali, porque o time realmente teve uma queda muito acentuada, né, para poucos problemas, vamos dizer assim, no time mesmo, no futebol. O Flamengo ele tinha, né, sempre teve uma zaga ruim, mas uma zaga muito bem protegida por uma linha de 3 homens ali, que eu falava que era o Renato, o Ayrton, né, depois que chegou, e o Williams, né, então é uma proteção fortíssima, além do Leonardo Moura e o Júnior César serem excelentes marcadores também, e apoiarem bem. E você tinha Ronaldinho e Thiago Neves ali na frente e o David. Talvez a avaliação, né, desse poderio do Flamengo tenha sido prematura, né, por a gente não ter considerado a possibilidade de os jogadores oscilarem. Como você está falando, o Leonardo Moura não vai bem, né, o Thiago Neves também não vai bem, pelo que eu tenho ouvido, né, eu não tenho visto nenhum jogo do Flamengo, né, que possa me gabaritar aqui para falar tanto assim do time. O Ayrton parece que não está jogando, então, e não tem substituto. Eu já tinha falado que o ponto fraco do Flamengo era o fato do Ayrton, o Leonardo Moura, o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho, nenhum dos 4 terem um substituto, né? E depois a gente descobre que mesmo entre os 3 volantes daqueles titulares não tem nenhum, porque o Botinelli não faz bem aquela função, né? E o outro que entra, o Maldonado, tá fora de forma totalmente. Então realmente começou a desmontar. Não acredito que vá passar muito sufoco, mas eu acho que o Flamengo pode ainda, de repente, brigar pela Libertadores. Mas eu queria ouvir de você, Marcelo, claro que você pode falar do Flamengo também, né, mas eu queria que você falasse do Corinthians, Marcelo. Corinthians, acho que já é repetir as mesmas... Estava demorando, né? Tava. Acho que é repetir as mesmas análises das últimas semanas. O Corinthians vive um momento descendente no campeonato. Por sinal, o Corinthians está tentando perder a primeira colocação a rodadas seguidas, e os outros também que estão abaixo do Corinthians não conseguem ultrapassá-lo porque também estão falhando. Isso está abrindo precedente para a chegada de Fluminense e Internacional. E
quem sabe, em breve, dependendo da sequência de resultados que conseguir daqui para frente, até mesmo o Santos pode encostar nessa briga do campeonato. Você está criando um panorama de um campeonato disputado como nunca, no qual 8 a 9 equipes são reais candidatas ao título brasileiro. Quantas? Umas 8 ou 9 equipes. Acho que Pode estar exagerado, eu falei também sem raciocinar e contar aqui, mas é um bom número de equipes. Eu vou pela matemática. A matemática hoje deu para a 31ª rodada, faltando 8 para terminar. Deu até essa segmentação na tabela, né? A mesma segmentação que hoje já está se manifestando, mas deu tendência dela se acentuar. Ou seja, São Paulo, Vasco, Corinthians e Botafogo. O Fluminense no meio, embolado com eles. O Inter um pouquinho atrás, mas com chance. Eu acho que vai ter essa segmentação. Flamengo e Palmeiras já ficam numa faixa mais de oscilação, que pode ser mais para baixo ou pode ser mais para cima, não sei. No segundo turno, por exemplo, a título de exemplo, o Corinthians, por exemplo, ele fez 6 pontos. 6 pontos em 12 disputados, 50% de aproveitamento. Não é aproveitamento de um time que vai brigar lá em cima, pelo menos pelo que ele tem feito no campeonato até agora, está muito abaixo. Hoje 50% tá mais ou menos a média de todo mundo. Mas aí a gente está pegando só o segundo turno, mas o Corinthians ele também tinha feito nas últimas 9 rodadas, então nas últimas 10 rodadas o Corinthians fez apenas 9 pontos. Então, se você pegar as últimas 8 rodadas, você sabe de quem são os melhores aproveitamentos? Diga. Vasco e Botafogo. Botafogo ontem que levou uma... Apesar daquela sova que o Botafogo levou ontem, mas Vasco e Botafogo são os que fizeram a melhor performance nas últimas 8 rodadas. E são talvez os dois times que tenham mostrado o melhor futebol também nessas rodadas. Vasco e Botafogo estavam bem encaixados, só que tem um problema em relação tanto ao Vasco quanto ao Botafogo. Os dois fora de casa não conseguem render tão bem assim. E no Campeonato Brasileiro é importante você também pontuar fora de casa. Só para poder falar em relação ao Flamengo também, para poder não ficar fora dessa análise, também tem um aspecto que vocês citaram, estou coberto de razão na análise de vocês, mas o Flamengo também não tem um atacante, isso desde o início do ano. E o David? David é zagueiro, não é atacante. É zagueiro do time adversário? Alguns dizem que sim. Quando a gente jogava com Fred e Rafael Moura, nosso ataque virava a zaga adversária também, né? Graças a Deus o Abel finalmente botou o Ciro, que está cumprindo um papel tático importante lá atrás. Aliás, Paulo, eu já tinha falado isso na semana passada, mas é sempre bom repetir. Tem muito também em nós não estarmos em uma situação melhor na tabela, também da teimosia do Abel. Né? Ou seja, nas últimas... Tem as 4 vitórias, aqueles 3 tropeços são 7, depois foram 2 vitórias anteriores... Ou seja, 9 jogos. Nos últimos 9 jogos, o Fluminense ganhou 6 partidas. As 3 que ela não ganhou, jogou com Fred e Rafael Moura no ataque. Eu diria o seguinte. Depois de um início tíbio, embora evidentemente seja muito querido pela nossa torcida, tanto quanto profissional como tricolor que o Abel aos poucos... começou a fazer pequenas mudanças, principalmente jogadores que ele dava um enorme crédito e que esse crédito não se refletia na expectativa da torcida. Acho que 2 exemplos muito claros são do Márcio Rosário e do Souza. Né? Evidentemente, a má fase do Fluminense não estava estampada porque o jogador A, B ou C estava produzindo muito pouco. Acho que era uma questão de coletivo, uma questão de equipe. Mas esses jogadores, em vários momentos, eu acho que eles comprometeram bastante o resultado de algumas partidas do Fluminense. Não por coincidência, a substituição desses jogadores, a mudança no ataque, trazendo uma maior mobilidade com a eficiência do Ciro, velocidade, juventude, explosão, isso tem pesado favoravelmente ao Fluminense e os números são incontestáveis. Desde que essas mudanças foram feitas, o time chegou ao ponto de ter 100% de aproveitamento num curto espaço de tempo. Então, imagino que passe por aí. Isso não quer dizer, evidentemente, que esses jogadores são absolutamente descartáveis, né? Que devem ser demitidos, dispensados. Não, longe de eu querer dizer isso. Eu apenas acho que, nesse momento, eles não refletiam o que era de melhor para o Fluminense. E os fatos estão aí, os números estão aí de forma inconteste. Ô, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. A gente está esquecendo do Santos. O Santos ele tem 2 jogos atrasados.
E se ele vence esses 2 jogos, ele chega a 35. Sendo que o confronto direto dele no próximo domingo é esse sim. Talvez, como foi para a gente uma decisão, o jogo de ontem, para nós continuarmos na luta pelo título, vai ser também para o Santos. Porque o Santos pega o Corinthians. Né? Então, ali são 8 pontos. Né? Seriam 8 pontos. Ele chegaria a 35, o Corinthians tem 43. Só que se ele perde para o Corinthians esse jogo, esses 8 já viram 11 e acabou o Santos também. Então, todo mundo vai jogar o seu jogo decisivo contra o Corinthians. Mas... por conta disso, eu ainda vejo, por exemplo, eu vejo esses 5 times na briga, né, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Fluminense, e correndo por fora agora, usando a matemática, né, correndo por fora, o Inter, Flamengo e o Santos. Talvez assim um pouco Coritiba. Você vê alguma coisa diferente disso ou é mais ou menos por aí? Desses todos que você citou, Marcelo, acho que todos estão credenciados. O único que eu tenho certa dúvida, não pela qualidade do elenco, que é fabulosa, mas por outros fatores, é o Santos. Porque eu acho que o Santos, para ser credencial ao título, ele vai ter que imediatamente começar uma campanha idêntica ao do Fluminense. Ganhar 4 jogos seguidos. Porque se ele tropeçar no meio do caminho, evidentemente já vai haver aquele sentimento de que é necessário preservar a equipe para o Mundial de Clubes. O Santos não vai jogar partidas estando em 8º ou 9º lugar em novembro, correndo o risco de contundir jogadores importantes à véspera da decisão do Mundial. Então, eu acho que o Santos, a minha lista seria idêntica à sua. É um pouco folclore, não? Essa coisa de que, não, tem que preservar. O cara tem que ficar 2 meses sendo preservado para jogar 3 partidas. É uma coisa que eu nunca entendi no futebol brasileiro, sinceramente. A outra coisa é essa história da Copa do Brasil. O time, porque ganhou a Copa do Brasil, não pode ser campeão brasileiro. Não entendo essas coisas. Não, eu entendo claramente o teu ponto de vista, mas eu também tento ver o outro lado. Você imagina o seguinte: o senhor Muricy Ramalho, lá nos seus arrobos, resolve escalar o Ganso para uma partida contra o Avaí pela 36ª rodada. O Ganso vai lá, pimba, toma uma distensão. Se o Santos perde o Mundial, todo mundo vai dizer o quê? O burro do Muricy foi botar o cara num jogo que não tinha a menor importância, que a gente não ia disputar título algum, e a gente perdeu o Mundial porque ficou sem esse jogador. Eu acho que o treinador, nesse aspecto, ele fica melindrado, ele fica numa situação muito complicada. O que você falou tem muita propriedade, porque isso nos custou muito caro no passado. Eu não concordei com a atitude do Renato em 2008 de poupar o time durante quase um mês para a partida final da Taça Libertadores. Acho que aquilo não foi bom, aquilo foi muito complicado para nós. Agora, por outro lado, já sendo o Santos campeão da Libertadores e às vésperas de um título que ele almeja há quase 50 anos ter de volta, vai haver uma cobrança da própria diretoria e até mesmo da torcida de escalar ou não um jogador que de repente pode se contundir, não porque poderia ser balela, mas pelo risco da perda desse jogador. Eu vejo assim, você faltando 4 rodadas para terminar o Brasileiro, não tem mais chances de disputar o título, eu acho que aí sim, você vai disputar uma final, vai disputar um Mundial, eu acho que realmente vale a pena você segurar o time e tal. Agora, essa coisa de, não vou jogar mais ou menos, vou jogar meia bomba, eu não sei, até hoje eu não consigo entender. Tanto essa questão do Mundial, como a questão da Copa do Brasil, que parece que excluem o time do Campeonato Brasileiro. Não tem alguma coisa muito, muito estranha, Marcelo. Eu vou pedir para você fazer o teu arremate de hoje, porque nós já estamos em cima da hora. Estamos todos bastante ansiosos para os próximos jogos. A gente espera que o Fluminense mantenha a sua postura, que não deixe diminuir o seu ritmo das últimas partidas, dessa sequência de vitórias. E com a bênção de João de Deus, torcida do Fluminense, fiquei muito feliz nesse último jogo quando ela ressuscitou o canto, a bênção João de Deus, porque pareceu meio profético mesmo, porque eu realmente não escutava a música há muito tempo e o Fluminense que vencia o jogo, o Corinthians não tinha oportunidade, não tinha muito porquê. E de repente a bênção João de Deus tomou as arquibancadas de uma forma que há muito tempo eu não via, e eu fiquei muito feliz então que com a bênção João de Deus o Fluminense continue prosseguindo nesse campeonato, nessa sequência positiva, e se Deus quiser, possamos conquistar o tetracampeonato. Obrigado, Marcelo. Paulo, alguma coisa a acrescentar? O teu boa noite. Não é momento, a empáfia não nos toma, não é momento para roubos, festejos, estamos muito felizes sim, mas temos sobriedade para perceber que o Fluminense ainda precisa de vários ajustes. Agora, neste momento, reitero,
somos postulantes a uma vaga na Libertadores. E eu confio nisso. O que vier daí para frente é cada vez mais alegria para a nossa torcida. Boa noite a todos. Obrigado, Andel. Muito bem, seguidores do Prêmio Nobel do Esporte Mundial, nós estamos terminando mais esse programa Fluminense em Debate dessa segunda-feira. E nós voltamos daqui a uma semana para comentar mais uma vitória do Fluminense, dessa vez lá em Pituaçu. Muito boa noite, muito obrigado.